Bom, gerando os nossos comentaristas, começa por você, Amanda Klein. É natural que os candidatos falem, e o próprio presidente da República, claro, pelo cargo que ocupa, falem sobre essa crise vivida na Ucrânia e também essas novidades. Estamos agora no mês de março, já estamos na expectativa de novas divulgações sobre os integrantes da campanha. Amanda. Exato, Thiago. E no mês da janela partidária, que vai até o comecinho de abril, né? Acho que dia 1º ou 2 de abril. Então, a gente deve perceber aí, ver uma grande movimentação eleitoral entre os vários deputados, né? Mudando de partido. E aí, perdão, a gente vai ver o tamanho de cada partido, o tamanho que cada partido terá na eleição. Isso sem contar com possíveis alianças e federações. Isso ainda tem mais um tempinho para acontecer. De qualquer forma, só voltando à história sobre a Ucrânia e como os pré-candidatos à presidência da República se posicionaram, é interessante perceber que há algumas convergências nos discursos de Lula e Bolsonaro nesse sentido. Ambos evitam fazer uma crítica, uma condenação tão aberta a Putin. Lula preferiu seguir esse discurso pedindo paz, que todos os atores sentem à mesa, pedindo as negociações, enfatizando esse ponto, né, dizendo que a resposta não é a guerra, que há outras preocupações mais importantes. Por outro lado, ele critica os Estados Unidos quando diz que é inadmissível que grandes potências tenham bases nucleares em outros países, ou seja, no que seria visto pela Rússia como uma ameaça. E ele diz também que é inadmissível que outro país, que outra superpotência, no caso uma referência à Rússia, reaja invadindo um país soberano e democrático como a Ucrânia. Então ele, né, crava ali, mano ferro está na ferradura. E o presidente Bolsonaro também evita essas críticas, essa condenação aberta a Vladimir Putin. Então, nesse sentido, você vê aí um ponto de convergência entre esses dois pré-candidatos. Agora, quando a gente foca na terceira via, os outros candidatos, Simone Tebet, Sérgio Moro, João Dória, inclusive subscreveram, assinaram uma carta condenando abertamente a invasão da Rússia na Ucrânia. Eles têm uma posição muito mais firme e desta feita se alinham ao resto do Ocidente, aos países da Europa e dos Estados Unidos, o Canadá, condenando firmemente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Zé Maria, o discurso de Lula no México pedindo paz, também há pouco a gente acompanhou a carta divulgada por Simone Tebet, por Dória, também o Felipe Dávila e o Sérgio Moro pedindo também paz, principalmente depois de Bolsonaro falar em neutralidade. O presidente do Brasil não está neutro nessa situação e a guerra abafou aqui a nossa discussão no Brasil com relação às eleições, um assunto que muito nos interessa. Já já a gente deve conhecer os vices, Zé, aí em Brasília já está sabendo de algum? Os vices e as estruturas, né? São sinais contraditórios, né, Adriana? Veja bem, em política não existe união escondida. É como um casamento explícito. Não basta noivar, tem que dar as mãos, tem que visitar a família, ir naquele churrasco de família, ir no shopping de mãozinha dada. E o Lula fez isso com Putin. Por que agora ele está renegando? E como desejar paz com figuras como Lula, candidato à presidência da República, livre, leve e solto, no México, andando pelo país, sem nenhum processo, sem nenhum inquérito. O último foi arquivado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Um dia depois, o Supremo inicia um novo inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Olha que inversão. Lula não tem nenhum inquérito, nenhum processo. Jair Bolsonaro tem 8 processos, 8 inquéritos contra ele, né? Então, é contraditório. Putin é uma criação desse grupo do Lula. Essa raiva, esse ódio, essa ideia, esse nacionalismo exagerado, dizendo, olha, nós temos que consertar o mundo. Isso não existe. Agora, com relação à sucessão presidencial, está correndo solta, né? O MDB, o grande lance dos últimos dias aqui, é esta união estratégica do União Brasil, MDB e PSDB. Eles decidiram não formar uma federação, mas lançar candidato único. Esta é a grande novidade e o desespero na tentativa de criar essa tal terceira via, viu, Adriano?